E com o objetivo de informar a população erechinense sobre as propostas dos candidatos à majoritária no município de Erechim, a TV Erechim segue esta semana com uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito e também a vice-prefeito nas eleições de 2024. Os temas propostos incluem perguntas específicas para os candidatos a prefeito e vice-prefeito. Acompanhe hoje Renan Sokol. Nesta segunda-feira, recebemos o candidato a vice-prefeito Renan Sokol. Da coligação É Tempo de Novas Ideias para uma entrevista, onde o candidato vai poder explanar o seu plano de governo. Candidato, bem-vindo à TV Erechim. Boa noite, então, Sandra. Boa noite aos nossos telespectadores. Primeiramente, dizer que é uma grande satisfação estar aqui na TV Erechim, podendo falar sobre as nossas propostas, sobre os nossos projetos futuros, né, para o nosso eventual mandato e também esclarecer um pouquinho como é que a gente está fazendo a nossa campanha à prefeitura do município. Fico à disposição para responder as perguntas. Embora você já seja vereador por 2 gestões e de uma família tradicional de Erechim, mas é importante que você faça uma apresentação. Quem Sim. é o Renan Sokol e quais são os objetivos dele? Perfeito, Sandra. O Renan Sokol é um advogado de 35 anos, filho do Roberto e da Vera Sokol, ambos empresários, irmão do Rodrigo, meu irmão gêmeo, do Roberto Filho, nosso irmão mais velho. Eu, como falei, sou advogado, sou empresário também. Tenho 3 pós-graduações na área do direito e também tenho um mestrado em educação. Esse mestrado eu fiz na área da educação justamente por conta desta nossa experiência na gestão pública através desses 2 mandatos de vereador, que eu estou terminando, meu segundo mandato, concorri 2 vezes, me elegi nas 2. Primeiramente fui o 7º mais votado e depois, na segunda ocasião, fui o 4º mais votado. Também concorri a deputado, ocasião em que em Erechim eu fiz 10.411 votos e tenho uma gratidão enorme à população erechinense por ter me confiado tamanha quantidade de votos e a gente sempre quer fazer mais pelo nosso município. Aceitamos, né, o convite do Hernani, do PL 22 para estar liderando esse projeto na condição de candidato a vice-prefeito, justamente porque a gente entende que Erechim é uma cidade boa, mas que pode muito mais. Assim como algumas cidades vizinhas, como Chapecó, Passo Fundo, fizeram o dever de casa e se desenvolveram de fato, a nossa cidade ela ficou um pouquinho para trás. E a gente entende que, baseado na nossa experiência na gestão pública, através dos nossos mandatos na Câmara de Vereadores, tanto do Hernani quanto meu, e também do grupo que nos acompanha, que tem experiência na gestão tanto pública quanto privada, e aí também agregando com a nossa experiência na vida privada, o Hernani é empresário, a minha família de empresários, eu sou advogado que milita também nesta parte, a gente quer fazer uma gestão transformadora para que Erechim possa seguir o trilho desses municípios. E toda a comparação ela é válida quando for para trazer o melhor para a nossa comunidade, que é justamente aquilo que a gente está pensando e trazendo nessa nossa caminhada. A segurança é um assunto que preocupa as famílias, mas também preocupa a sociedade. E outro ponto importante é o trânsito na cidade de Erechim, que muitas vezes ele fica difícil de trafegar em algumas ruas e avenidas. Qual a proposta para esses 2 temas? Olha, a questão da segurança para mim é muito tranquila de falar, porque desde o meu primeiro mês como vereador eu sempre militei na área da segurança pública. Eu faço parte do projeto Sentinela de vídeo monitoramento desde a sua concepção, lá em janeiro de 2017. Atualmente continuo fazendo parte do projeto. A gente vê que a cidade está totalmente monitorada por câmeras, as entradas, as saídas, as escolas, UBSs, e isso é fruto de uma parceria do poder público com a iniciativa privada. É um projeto que foi gestado por meio de entidades representativas do setor privado, sim, que teve adesão do poder público. A gestão anterior do prefeito Schmidt, que teve início, e a atual gestão também continuou. E a nossa gestão não vai ser diferente, nós vamos aportar recursos nessas áreas e vamos manter as parcerias que temos com o Concepro, que é um gestor de recursos, uma entidade que tem uma atuação muito boa no nosso município. Deixar meu abraço aqui para o Jaime e para o Jandir Santolin, que são os representantes mais assíduos do projeto, dentre outros tantos integrantes que merecem o nosso respeito e admiração, e através dessas parcerias também com a Brigada Militar, a Polícia Civil, o IGP, tornar a nossa cidade cada vez mais segura. Então, é uma área que a gente vai ter um foco muito grande, e até porque a gente sabe que uma cidade mais segura atrai mais pessoas e as famílias podem coabitar de uma forma mais tranquila, mais pacífica, e a gente sabe que em Erechim ninguém tem problema de sair à noite à rua.
Então, isso tu pode ter certeza que no nosso mandato vai ser mantida essas parcerias. E com relação à questão do trânsito, aí sim, penso que existe um grande problema, sobretudo em alguns horários, e a gente precisa ser muito consciente a respeito das coisas que precisam ser feitas. A gente pode observar que a última grande obra de trânsito viária que a gente teve no município foi quando, lá na rótula das Três Vendas, na Caldas Júnior, se abriu aquele acesso na Júlio Trombini, que ela acaba facilitando o escoamento do trânsito ali, tira um pouquinho da José Oscar Salazar para quem vem para o centro, que vai até ali na Júlio Trombini e depois cai lá na Rua Itália. Mas essa foi a última grande obra viária que se pode dizer no nosso município e já faz 6 anos que ela foi feita. Então a gente entende que, sobretudo nos pontos onde tem escola, nas rótulas da BR, precisa urgentemente de muitas mudanças, precisamos de paralelas para que o pessoal que atravessa a BR atravesse em segurança. Tivemos, lamentavelmente, 2 vítimas fatais recentemente, depois que se tiraram os pardais ali da rodovia. A gente tem que pensar melhor a questão dos trevos, tanto aquele ali do Atlântico quanto aquele ali do aeroporto, que eu acho que são os pontos onde mais o trânsito ele está clamando por mudanças. E dentro da cidade também a gente sabe que precisa criar marginais. Então, o que se tem que fazer? Contratar pessoas para apresentar um projeto que seja efetivo e que seja implementado, porque não adianta de 4 em 4 anos apresentar projeto, contratar a empresa e depois não implementar essas mudanças. É lógico que essas mudanças elas geram um certo conflito na comunidade, porque as pessoas têm muitas vezes dificuldades em se adaptar às mudanças, mas é necessário ter a coragem para fazer essas mudanças. Nós somos um polo educacional, porém a gente ainda precisa avançar e qualificar cada vez mais as crianças e os jovens. Qual a proposta da coligação para este tema? Olha, a questão da educação ela é sempre importante, porque quando tu tem uma grade curricular efetiva e que traga conteúdo para as crianças, muda a vida da nossa comunidade, se criam profissionais e se atrai mais pessoas também. Como eu te falei, eu tenho mestrado em educação. Aliás, a minha dissertação foi com relação à forma como as vagas de creche da educação infantil são distribuídas no nosso município. Hoje é um método arcaico que sequer foi discutido na Câmara de Vereadores. Então, a nossa proposta realmente é ter uma gestão de educação mais democrática, retomar as eleições nas escolas municipais, aprimorar o sistema da distribuição das vagas com mais transparência e coerência para que as pessoas possam ter uma vaga na creche mais próximo da sua residência ou do local do trabalho dos seus genitores, para que as próprias pessoas tenham mais conforto. Eu te digo isso porque na condição de empresário a gente tem dificuldade muitas vezes de contratar pessoas porque elas não conseguem ter um compromisso do trabalho até determinado horário, porque às 5 horas impreterivelmente precisam buscar os filhos na creche. Então a gente também pensa uma forma para fazer com que esse horário possa ser estendido para que as pessoas não deixem de trabalhar para cuidar dos seus filhos, para buscar e levar no colégio. Da mesma forma, tem pessoas que precisam chegar no serviço às 8h15, 8h30, porque elas têm que deixar os filhos na creche. Então a gente quer reformular esse sistema, ter uma educação com mais transparência, com mais democracia, que é a participação da comunidade escolar envolvida, e até pela questão da minha formação, a gente sabe as formas como a gente pode fazer todas essas mudanças e também a questão do próprio conteúdo, que a gente quer aprimorar dentro das escolas. Eu acho que nós temos boas escolas, todos os prefeitos que passaram nesse sentido deram a sua contribuição, construíram escolas. O que está faltando, eu acho que é justamente a gente melhorar o que é ensinado na escola, o conteúdo. Temos professores qualificados, a gente precisa mais professores bidocentes nas salas de aulas, para as crianças também com necessidades, e a gente precisa melhorar os índices. Na região da Mauá, Erechim hoje está no ranking da educação em 27º, de 32 municípios. Seria à beira do rebaixamento. Não está rebaixado, mas está próximo, se fosse no Campeonato Brasileiro. Então a gente precisa melhorar o conteúdo e vai ser um dos nossos compromissos da nossa gestão. Candidato, nos últimos anos, a agricultura ela tem passado por diversos momentos difíceis, seca, enchentes e várias alterações climáticas que afetam muito o agronegócio. E, consequentemente, a cesta básica. Quais são as estratégias para a agricultura? Olha, a principal proposta que o Hernani ele tem falado e que ele tem o meu apoio é a retomada das patrulhas agrícolas, porque a gente vê muita dificuldade que o poder público tem para entregar estradas com qualidade no interior. Isso prejudica o escoamento da produção, nossa região que é uma região rica
na produção agrícola, na agropecuária, só que ela precisa ter condições. Não adianta a gente dar boas condições para as empresas e não dar boas condições para o produtor rural. Então, esse é o primeiro ponto que a gente quer trabalhar. A gente quer também facilitar e auxiliar no acesso ao crédito, sobretudo dos pequenos produtores, porque a gente sabe que eles têm dificuldades de buscar recursos nas instituições financeiras, tem as questões das garantias, e a gente vai trabalhar para todos, para o grande, para o médio e para o pequeno. Então, a gente tem esse compromisso, a gente quer tornar a nossa região uma facilitadora para o produtor rural. A saúde é tema de debate nas famílias, mas também em toda a nossa sociedade. Como a gente pode melhorar esse segmento? Olha, a saúde ela é sempre uma grande dificuldade, né? A gente sabe que os profissionais que compõem o nosso sistema de saúde são profissionais qualificados, que passam por um processo seletivo também, concorrido, e a gente vai valorizar todos eles, mas a gente vai precisar também buscar parcerias públicas, privadas, para poder contemplar e atender a todos. Porque a gente sabe que as UBSs hoje, elas prestam um ótimo serviço, estão bem equipadas, mas a gente precisa também expandir os horários de atendimentos, porque elas fecham cedo, isso faz com que as pessoas, quando cheguem do trabalho, encontram o filho, a filha, o pai, a mãe, o irmão, mal em casa, elas vão até lá no Santa Terezinha para buscar um atendimento, porque é a única instituição que está atendendo. E isso faz com que muitas dessas pessoas passem lá 6, 7 horas aguardando o atendimento. Então, o que a gente quer fazer é mudar justamente isso, aumentar o atendimento nas UBS para poder contemplar melhor as pessoas, aliviar um pouco aquela sobrecarga que o Santa Terezinha passa e que tem profissionais muito qualificados. Então, essa sobrecarga não pode ser atribuída aos profissionais que estão lá dentro, os médicos, enfermeiros, técnicos, recepcionistas. Todos eles se esforçam ao máximo para prestar o melhor serviço. E também a gente tem que trabalhar melhor a questão da UPA, porque a UPA que nós temos no nosso município, ela nunca foi UPA, né? Ela nunca funcionou 24 horas. Então, eu acho que tem que ter muito cuidado quando se fala em funcionamento 24 horas, mas ela tem que ter um funcionamento diferente. E essa questão tem que ser decidida por pessoas que de fato conhecem e entendem a realidade da saúde, do nosso orçamento, mas a nossa ideia realmente é fazer com que ela tenha um atendimento extensivo, que preste exames e que seja um instrumento que vá aliviar o Santa. Além disso, a gente quer também firmar parcerias com outros hospitais da nossa cidade. Nós temos hoje 4 hospitais e a gente sabe que muitos deles podem estar prestando serviços pro SUS, justamente para aliviar toda aquela carga que é exercida sobre o Santa Terezinha, e a gente já tem conversas com as instituições realmente para viabilizar esse atendimento. Nós somos uma cidade com mais de 100 mil habitantes e a gente precisa oferecer para essas pessoas lazer, cultura e esporte. Quais são as propostas para esse segmento tão importante para a saúde mental? A questão do esporte eu vejo que, infelizmente, eu sou um futebolista amador, né? Eu adoro futebol, sou aficionado pelo Atlântico Ipiranga, pelo Inter, jogo futebol desde que era pequeno, desde que me conheço por gente. Ainda não tô mais bem fisicamente, mas procuro sempre que posso bater uma bolinha. E a gente sabe que é o esporte que mais tem adesão das pessoas, só que ele também é o esporte que mais recebe atenção do poder público. Eu acho que o poder público ele não pode ficar só com uma modalidade, ele tem que incentivar todas as modalidades esportivas sem desprestigiar o futebol. Então a gente quer criar programas, retomar o PROET, que foi um programa que teve, além do aspecto esportivo, que as crianças estavam inseridas, teve o da questão da inclusão social. E isso é muito importante. O nosso município, quando pratica a inclusão social através do esporte, cultura, lazer, faz com que essas pessoas passem a conviver com outras pessoas de outros meios e possam também estar inseridas e conhecer atividades que talvez elas não tenham acesso. Então, a retomada do PROET é uma questão que a gente vai fazer. A gente também quer manter as parcerias que tem com as instituições e clubes que hoje já estão próximos da prefeitura. E a gente quer também, na parte da cultura, retomar os festivais de teatro amador. E eu vou tocar aqui numa questão que eu acho que é o palco dos maiores debates nas redes sociais, que é o Castelinho. O nosso Castelinho é um símbolo da nossa cidade e a gente não quer só restaurar ele. A gente quer que seja restaurado, que seja feita a manutenção. E isso, no nosso entender, só é possível com uma parceria público-privada. Como outros municípios fazem, a gente vê Passo Fundo, a Praça da Garé, a gente vê Porto Alegre, Santa Cruz, Chapecó. Esses municípios eles têm na parte da cultura parceria com a iniciativa privada. O que tu pode fazer é
passar a concessão do Castelinho para algumas empresas que possam estar instalando lá um café, criando um museu, uma hamburgueria, enfim, fazer com que esses espaços eles sejam de fato utilizados pela comunidade, que a iniciativa privada em parceria com o poder público entregue para a comunidade um Castelinho totalmente restaurado, com segurança para as pessoas poderem conhecer, para as crianças. Eu me lembro quando eu era criança, nós íamos com a escola visitar o Castelinho, o Natal era feito lá dentro também, e a gente quer retomar isso, porque o Castelinho, da forma como ele está agonizando. E também, dessa forma, tu acaba mantendo a história do nosso município vivo e é uma demonstração de apoio à cultura. São cada vez mais maiores os desafios relacionados às mudanças climáticas. Quais são as propostas para o meio ambiente? A questão do meio ambiente, ela tem que ser tratada realmente com muita relevância, porque tu tem que aliar o desenvolvimento econômico com a sustentabilidade no meio ambiente. Aqueles projetos de relevo para a preservação do meio ambiente a gente vai manter. Tu tem que criar também investimentos nessas pastas, como é a questão da Secretaria de Meio Ambiente, para que eles possam lançar programas de manutenção dos nossos córregos, dos rios, e também para que as pessoas não cometam desmatamento de forma irregular. Então, isso exige do poder público uma atenção muito forte, uma fiscalização muito forte. E, claro, essas ações só podem ser levadas a cabo se o poder público, na pessoa do prefeito, do vice, dos secretários, eles de fato priorizarem essas situações e não tiverem medo de enfrentar. Então, a gente tem que ter esse compromisso com o meio ambiente e não pode ser uma questão só da boca para fora. Candidato, as suas considerações finais. Sandra, quando o Hernani, o PL, o Podemos, que são os grupos que fazem parte do nosso grupo, da nossa coligação, eles me procuraram para ver se meu nome estava à disposição, eu sempre deixei bem claro que eu ia entrar numa disputa eleitoral e não numa guerra. Então, a nossa campanha é propositiva, a gente apresenta propostas, a gente se coloca como uma alternativa séria, comprometida e responsável de governo. A gente respeita todos os outros candidatos, respeita os prefeitos que já tiveram a oportunidade de governar, o atual prefeito. A gente vai manter todos aqueles projetos bons para o município que estão sendo implementados ou que já foram implementados no passado e a gente vai buscar uma gestão mais tecnológica, mais inovadora, justamente para que Erechim passe desse patamar de cidade boa para ótima, que a gente possa atrair jovens, empresas, para que a gente possa tornar Erechim novamente um município atrativo, porque a minha família, tanto a minha família materna quanto paterna, eles vieram para Erechim lá na década de 50, por quê? Porque Erechim era uma cidade boa e promissora. Na época, vamos tomar o exemplo de Chapecó, Chapecó era uma vila se comparado a Erechim. E hoje a gente vê Chapecó quase chegando nos 300 mil habitantes e nós estancamos nos 100 mil habitantes. Isso torna ainda maior a nossa responsabilidade quando na frente do governo municipal, porque o governo ele não constrói obras do setor privado, mas ele tem obrigação e responsabilidade de trazer um investimento, induzir as pessoas a investirem nessas áreas. Então, este é o nosso compromisso, essa é a nossa proposta, a gente vai valorizar tudo de bom que existe na cidade, tudo que já foi feito, mas a gente vai buscar mais. E como eu falei, é uma campanha eleitoral, não é um campo de guerra. A gente não está aqui para criar inimizades, a gente quer criar amizades, conquistar as pessoas através das nossas propostas e a gente vê que a nossa campanha ela vem numa crescente muito importante e a gente sabe que tem totais condições de no dia 6 sair vencedor do pleito. A gente respeita todos os candidatos, mas a gente sabe que formou um grupo muito qualificado, as pessoas que estão na coordenação, elas são pessoas qualificadas, o nosso grupo de vereadores tem mais de 50 candidatos a vereadores que estão nos auxiliando a levar o nosso nome, as nossas propostas pelos bairros, pela cidade de Erechim, pelo interior, e a gente sabe que tem totais condições de sair vencedor. Então, para finalizar, eu peço para a comunidade um voto de confiança. Aliás, mais que um voto de confiança, eu peço uma oportunidade para renovação. E a gente é uma renovação segura, responsável e comprometida. A gente tem vínculo com a cidade há muito tempo, as nossas famílias estão aqui há muito tempo, e a gente sabe tudo aquilo que a gente pode dar de retribuição para a nossa cidade no comando de Erechim, em agradecimento pela acolhida que tivemos aqui. Então, no dia 6, Sandra, é 22. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui na TV Erechim. É sempre um prazer falar com vocês, ainda mais agora nessa oportunidade de apresentar
as nossas propostas, sobretudo nessas áreas mais essenciais da gestão pública. A gente quer fazer um governo enxuto, cortando despesas desnecessárias para que as pessoas possam ter mais serviços. A gente quer cortar CCs que não estão tendo resultado. Para quê? Para que as pessoas possam ter mais serviços, mais saúde, mais educação, mais segurança, mais lazer, mais esporte, valorizar os servidores públicos, valorizar o trabalho deles e também a importância que eles têm. Ou seja, a gente quer fazer uma gestão enxuta, mas eficiente. E nisso vocês podem confiar que vai ser a marca da nossa gestão. Economia, inovação e seriedade. Muito obrigado. Muito obrigada, candidato, e boa sorte. Agradeço. Muito obrigado. Boa noite.